E vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 7, na penúltima igreja, onde chegou a carta do nosso Senhor Jesus Cristo, ali na região da Ásia, a igreja em Filadélfia, que fazia parte ali daquela região. Então diz a palavra de Deus, Apocalipse 3 e 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder continuar servindo ao Senhor com toda a liberdade, através do Facebook, através do YouTube. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas que tiveram a sabedoria de criar esses mecanismos de interação e que nesse momento são tão úteis para que nós realizemos esses cultos online. Agradecemos a presença dos irmãos, que Deus, Tu possas abençoar cada um, abençoar suas famílias e dar a eles, ó Pai, a certeza da Tua presença em suas vidas, em seus lares, e que todos nós reconheçamos a necessidade de estar sempre perto do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos fala através da Tua palavra. E também nós podemos conversar com o Senhor através da oração. E essa interação, nesse relacionamento, nós podemos ter intimidade com o Senhor, de modo que o Senhor pode se revelar a nós, revelar os Teus mistérios, o Teu segredo a nós, para que nós vivamos uma vida que agrada ao Senhor e que isso também contribui positivamente para nós aqui. Mas muitas vezes, ó Deus, passaremos por muitas provas, porque sabemos que é uma marca da igreja, por conta da sua fidelidade ao Senhor, de passar por situações de provação. Mas isso nós sabemos que será necessário. E todas as vezes que passarmos por provas, saberemos que estamos fazendo a Tua vontade, especialmente quando isso se confirma pelas palavras das Sagradas Escrituras. Obrigado a Deus, porque nesse momento de pandemia, o Senhor tem trazido aos nossos corações, pela Tua palavra, a paz. Tão importante para que a ansiedade não tome de conta das nossas vidas, para que a depressão ela não seja o alvo das nossas vidas, mas que seja o Senhor. Através da Tua palavra, o Senhor nos enche de paz, nos enche de segurança, nos enche de esperança, e isso faz com que todos nós descansemos na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, por isso. E nós, como igreja, nós reconhecemos e entendemos bem o que isso significa, porque vivemos dentro do mundo espiritual. E o Senhor tem nos dado a confirmação pelo Teu Espírito que de fato nós somos Teus filhos e que o Senhor cuida de nós através da Tua palavra. Fazemos parte do reino do Senhor e o Senhor tem nos governado através das Sagradas Escrituras. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos faz entendê-la, de modo que venhamos a viver em prol do Senhor por meio da obediência a ela. Esteja cuidando, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã que está passando por algum problema de enfermidade agora, seja Covid ou outra situação, mas lembramos de modo muito especial, ó Pai, a vida da Isaura, que o Senhor esteja cuidando dela, ela que está numa situação grave na UTI,
mas intercedemos em favor dela para que nela o Senhor faça a tua vontade, o teu nome seja glorificado. O nosso desejo é a restauração dela, para que vejamos, ó Deus, a tua glória sendo manifestada em sua vida. Também lembramos da família do pastor Alfredo, da sua esposa, também da Tâmara, do missionário Adriano, do seu filho Arthur. Lembramos também do filho do pastor Marcilo, que o Senhor esteja cuidando de cada um, de cada irmão, de cada irmã, para que neles o Senhor seja exaltado e que através das nossas orações nós entendemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, e assim também nós glorificamos o teu nome. Nesse momento, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos faça compreender a tua palavra, que o Senhor nos ilumine para que nós vejamos claramente aquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer corrigir em nossas vidas, e como também o Senhor quer nos aprimorar, nos capacitar para fazermos melhor. Então cuida de cada um de nós, abençoa nossas famílias, abençoa nossos familiares, abençoa a tua igreja e ajuda-nos a sermos fiéis a ti, somente a ti. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, nós estamos reunidos mais uma vez, temos feito isso cada dia da semana, sempre às 19 horas em ponto, com louvores, adoração ao nome do nosso Deus, mas também com a pregação da sua palavra e oração. E nós temos visto nesse capítulo 2 e nesse capítulo 3 de Apocalipse o perfil da igreja. Uma vez que nós vimos no capítulo 1 sobre a informação, sobre a igreja, que ali temos também a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 1, naquela introdução do capítulo 1 de Apocalipse. Quando a informação ela vem da fonte chamada Jesus Cristo. É assim que começa o capítulo 1 do versículo 1, revelação do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação foi dada a João, João entrega à igreja. A igreja ela é a destinatária dessas informações e ela deve reter essas informações, porque se dá as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iam acontecer, as coisas futuras. E ali ele envia essas informações às 7 igrejas, através dos seus 7 anjos, que seriam as estrelas, que seriam os mensageiros, os líderes, os pastores. Pois nós sabemos que a igreja ela segue o seu líder, ela segue o seu pastor. E é importante que nós entendamos isso, a importância do líder para que ele ande diante de Deus corretamente, para que então entendamos que assim também a igreja esteja andando corretamente diante do Senhor, porque as ovelhas seguem o seu pastor, e o seu pastor deve seguir o grande e supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí então, essas igrejas, elas de modo individual, elas vão receber cada uma carta do próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, capítulo 3. E dentro dessas cartas, o que a gente observa inicialmente? Nós observamos que existe um perfil da igreja. E dentro desse perfil é que nós temos trabalhado. A igreja sempre perseverante, passando por provações, tendo que lutar contra o pecado, tendo que lutar contra o poder das trevas, tendo que experimentar o poder de Deus. Então, assim nós entendemos e concluímos que existe um perfil. Então, não importa onde a igreja está, o que importa é que aquela igreja ela sempre será reconhecida por essas características. Então, diante de tudo que nós conhecemos de igreja, em todos os lugares no mundo, seja aí na tua cidade, seja no teu estado, seja aqui no nosso país, seja por aquilo que nós vemos pela televisão ou ouvimos pelo rádio, seja tudo isso que nós conhecemos, saiba que existe uma característica igreja. A igreja ela tem um perfil e nós devemos observá-la através desse prisma, para que nós não nos confundamos e não incorramos em erros de estar seguindo aquilo que não convém e achando que estamos certos e às vezes até convictos de algumas verdades, mas nos desviando em outras que são essenciais, especialmente a verdade acerca do Evangelho, acerca da salvação, que é o marco de toda a igreja, que é a porta de entrada de toda a igreja, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nessa carta que nós estamos observando agora, que já é a sexta igreja que recebe cartas do Senhor Jesus Cristo, já vimos todas as outras anteriores,
E nessa aqui não é diferente a manifestação desse perfil, dessas características. Mas eu quero tratar, irmãos, sobre o cuidado que Deus tem para com a sua igreja dentro desse tema, guardados pelo poder de Deus. Por que eu destaco esse tema, guardados pelo poder de Deus, nessa carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Filadélfia? Por conta das circunstâncias que a igreja estava vivendo. Enquanto a igreja estava passando por uma grande provação, essa provação só deu à igreja a oportunidade dela perceber o quanto Deus a amava e o quanto ele cuidava dela. E ele, o Senhor Jesus Cristo, ele já se apresenta no versículo 7 dessa forma. Eu peço que os irmãos estejam observando aí o versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, dentro dessa introdução à carta, é importante que nós vemos logo no início as credenciais do Senhor Jesus Cristo. Essas credenciais, elas são importantes para nós compreendermos esse tema, guardados pelo poder de Deus. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele chama muita atenção da igreja, porque ela se dizia uma igreja viva, mas para ele era uma igreja morta, que é um perigo muito grande, de nós acharmos que somos uma coisa, sendo que Deus, de nós, ele acha outra. Isso é um perigo, e nós não temos que achar nada, nós temos que ter certeza, e essa certeza sempre será confirmada através da palavra de Deus. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus e vivermos por meio da palavra de Deus. Uma igreja, uma congregação, ela é sempre importante, mas desde que ela esteja pautada pelas Sagradas Escrituras. Do contrário, nós incorremos num erro grave, perigoso, que nós podemos colocar as nossas vidas em risco e a vida de todos aqueles que nós estamos chamando para estar no mesmo lugar. Então, nessa ocasião, as credenciais do Senhor Jesus Cristo, elas são muito importantes. Primeiro, ele coloca aqui: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é santo. A sua igreja corresponde ao seu perfil de santidade. Essas credenciais a igreja tem. Cada carta que é escrita no Novo Testamento, você vai observar que os apóstolos escrevem aos santos. Por que ele escreve aos santos? Porque todos os que estão em Cristo, que é santo, são santos tal como ele é. Muitas vezes nós nos equivocamos porque a questão do santo está muito ligado a uma questão de uma imagem, a questão de uma deidade, até mesmo de uma credencial dada por alguém. Não é uma instituição que dá essa credencial de santo. Quem dá essa credencial de santo é aquele que é santo, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos revestidos da sua justiça, nós nos tornamos tais como ele é, santo. Então, ele é santo, nós somos santos, ele tem feito um reino de sacerdotes, que são santos. E é importante nós interagirmos com o Senhor dessa forma, para nós sabermos como nós estamos lidando com ele. E temos que ser tais como ele é. Então, ele diz: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Para ninguém ter dúvida que aquele que envia a carta, aquele que envia essas informações, que vai tratar da ferida da igreja, que vai tratar do problema da igreja, ele tem autoridade, porque a igreja é dele. É por isso que nós falamos com toda intrepidez, com ousadia, porque nós sabemos que quem está falando e a quem está falando. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. A quem? É com a igreja. Ele está falando conosco. Então nós não temos nenhum receio de nós aqui nos equivocarmos em relação do que é dito a quem é dito e qual é a resposta de tudo isso. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que tem a chave de Davi. Ele está falando de uma profecia lá, na verdade não é nem tanto uma profecia, é de uma situação que aconteceu lá no passado, que é descrito lá pelo profeta Isaías, no capítulo 22, quando ele fala acerca de Eliaquim. Né? E ali Eliaquim, ele iria receber a autoridade, ele iria receber a autoridade de ser um representante de Judá, um representante do povo de Deus, um representante ali da família de Davi. Então, com isso, ali é dito que ele recebe as chaves, porque ele recebe a autoridade sobre Jerusalém, especialmente porque era
ela era cercada por muros e por portas, e ali quem tinha a chave tinha autoridade, né? Nesse sentido de autoridade. Então, nessa mesma ordem, nesse mesmo sentido, nessa mesma ideia de Eliaquim ter essa autoridade da representação do reino ali de Davi, da mesma forma o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo é da linhagem de Davi. E segundo, que o Senhor Jesus Cristo veio para estabelecer o reino de Deus, muito superior até mesmo ao reino de Davi, que era um reino terreno, que era restrito a Israel, especialmente ali a Judá depois, mas agora o reino de Deus, ele é muito mais amplo, porque ele não atinge só os judeus, mas também atinge os gentios. Então todo aquele que não é judeu é gentio. Então o reino de Deus, ele é muito mais amplo. Então todo aquele que é judeu e se converte, todo aquele que é gentio e se converte, que é o nosso caso, que não somos judeus, nós nos tornamos igreja e fazemos parte do reino de Deus. E veja que é o Senhor Jesus Cristo que tem essa autoridade. É Ele que está investido dessa autoridade para abrir o reino de Deus, para nos fazer entrar no reino de Deus, para nos fazer conhecer o reino de Deus, para nos fazer viver no reino de Deus. Mas lembre-se, assim como Ele abre, Ele também fecha. A mesma chave que abre é a mesma chave que fecha. E nós sabemos, irmãos, que muitos têm aproveitado essa oportunidade de poder viver dentro do reino de Deus. Quando ouvem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles compreendem a necessidade que tem, como pecadores que são, de se arrependerem e de recorrerem ao perdão. E o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos perdoar. Não adianta, não há outro. Eu não tenho poder de perdoar ninguém. Ninguém nesse mundo tem poder de perdoar ninguém. Então somente, exclusivamente, o Senhor Jesus Cristo, Ele é detentor do poder de perdoar, porque foi Ele quem pagou os nossos pecados. Então, quando você reconhece isso, você então abraça essa oportunidade de entrar pela porta. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. E aqui ele diz: eu tenho as chaves. E é interessante lá em Mateus capítulo 16, que ele trata também dessa questão de chaves. Se você for lá em Mateus capítulo 16, você vai observar lá no... Eu vou até abrir lá a Bíblia, você pode acompanhar também, quando ele trata com os discípulos, e na ocasião, ele trata em particular com Pedro. Quando ele fala assim, é importante que os irmãos atentem sobre isso, que há muito equívoco muitas vezes nessa passagem bíblica de Mateus capítulo 16. E nesses equívocos, muitas vezes, nós criamos muitos embates. E isso causa muita discussão religiosa, que não convém quando nós estudamos a palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus é a verdade, não é o que eu acho, não é o que o outro acha, mas aquilo que Deus diz em sua palavra. Então aqui em Mateus capítulo 16, no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele indaga no versículo 16, particularmente ele indaga no versículo 13 em diante, né? Mas aqui no versículo 16, no versículo 15, na verdade, o Senhor Jesus Cristo indaga os discípulos. Ele diz assim: e vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Então ele pergunta primeiramente dos discípulos, o que o povo acha quem ele é? Aí eles dizem, uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, outros acham que o Senhor é algum dos profetas. Aí o Senhor diz, e vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí o Simão Pedro, ele, novamente, o interlocutor aí, o porta-voz dos discípulos, né? Diz assim, respondendo Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja, irmãos, que aqui o Pedro recebe algo muito importante. As chaves do reino dos céus. Ou seja, ele poderia abrir e ele poderia fechar. O que ele abrisse, ligaria. O que ele fechava, desligaria.
Isso é muito importante porque o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma autoridade muito grande a Pedro. Mas observe que essa autoridade depois ela foi compartilhada com os demais apóstolos, no capítulo 18. Então siga aqui o capítulo 18 de Mateus. 18 e 18 de Mateus. Capítulo 18, versículo 18 de Mateus. Quando o Senhor Jesus Cristo tratava de uma questão administrativa e espiritual ao mesmo tempo, administrativa porque trataria acerca do pecado, da disciplina, né? Nesse sentido, e espiritual porque estava tratando da sua igreja, estava tratando do restabelecimento espiritual de uma pessoa. E nessa situação, o Senhor Jesus Cristo ele fala aqui no versículo 18 do capítulo 18 de Mateus: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, da mesma forma que as chaves foram entregues a Pedro, depois foram entregues a todos os discípulos. E aqui em Apocalipse capítulo 3, veja que a igreja, ela também é detentora dessa chave, porque o Senhor Jesus Cristo é quem dará a ela a oportunidade de abrir o reino de Deus. Lá em Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, o Senhor Jesus Cristo usa o Pedro e na pregação da palavra de Deus, o reino de Deus é aberto e naquele dia 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo e elas agregaram a igreja e ali inicia-se, com a descida do Espírito Santo, com a pregação do Pedro e a conversão dessas almas, inicia-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela está edificada sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é ele, a pedra angular. O Senhor Jesus Cristo é a pedra angular. Pedro fala isso em Atos capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Tão importante nós entendermos, irmãos, que essas chaves que o Senhor Jesus Cristo tem, que lhe dá toda a autoridade, ele nos dá a oportunidade de nós conhecermos e fazermos parte do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem certeza que você já faz parte do reino de Deus? Você já conhece essas credenciais do Senhor Jesus Cristo? O Evangelho já chegou ao teu coração? Ele tem sido a chave para que você entre quando você ouve e crê. Então você aceita e você passa a fazer parte do reino de Deus. Você passa a fazer parte da igreja de Deus. E essa igreja de Filadélfia, ela teve muitas oportunidades, apesar da situação em que ela estava. Veja bem aqui no capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor Jesus Cristo diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Observe, irmãos, aqui, que a situação da igreja em Laodiceia não era favorável à igreja. Pelo que é dito aqui no versículo 8, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz que conhecia as obras da igreja, ele diz: olha, tens pouca força. Então, as condições da igreja eram poucas. Talvez as condições financeiras da igreja eram poucas. Talvez as condições de número, a quantidade de pessoas era pouca. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo garante força a essa igreja. Então, veja, irmãos, que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. É pelas necessidades que nós vamos experimentar o poder, a proteção, o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Quando nós estamos bem, quando nós estamos saudáveis, quando nós estamos supridos, muitas vezes nós nos esquecemos que nós recebemos tudo das mãos de Deus e que nós não somos autossuficientes, que não veio tão somente através do nosso suor, que não veio tão somente através do nosso esforço, mas que veio através das bênçãos de Deus. Porque muitas pessoas têm trabalhado duro, mas não têm desfrutado do suor do seu trabalho, porque ainda não receberam da bênção de Deus sobre suas vidas. Muitas vezes, aquilo que ganham é como se fosse colocado dentro de um saco furado. Do jeito que ele ganha, muito, do jeito também vai. E muitas vezes, pela situação da bênção de Deus,
o pouco que se recebe acaba se transformando em muito. Ou seja, Deus vai multiplicando cada vez mais. E nós podemos ver que diante da fraqueza, diante da nossa pequenez, diante da nossa pouca força, nós podemos encontrar no Senhor uma força que é superior e que traz para nós uma grande vantagem. E nós podemos desfrutar das bênçãos diante daquilo que nós estamos sendo, diante daquilo que nós estamos fazendo, mesmo que pareça aos nossos olhos pouco, mas o Senhor há de multiplicar diante de nós quando nós perseveramos. Pois é uma das características da igreja, a perseverança. A igreja ela tem que ser perseverante, ela não pode desanimar, ela não pode desistir diante das adversidades, ela tem que ser perseverante, ainda quando a situação for desfavorável, ainda que pareça pouca força, ainda que pareça debilitado, ainda que pareça que não há condições de reagir ou de prosseguir, mas a igreja tem que perseverar. E aqui o Senhor Jesus Cristo traz todo um cuidado, mostrando para a igreja que Ele cuida da igreja, que Ele guarda a igreja pelo seu poder. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Por que que Ele põe essa porta aberta? Porque Ele é o detentor da chave. A porta que Ele abre, ninguém fechará. E a porta que Ele fecha, ninguém abrirá. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, diante das situações em que a igreja estava vivendo, que parecia estar totalmente cercada, sem saída, o Senhor Jesus Cristo mostra para ela que existe uma porta que Ele abriu e que ninguém vai fechar. Então muitas vezes você pode achar, como é muito comum para aquele que está em depressão, achar que ele está dentro de um lugar fechado, isolado, sozinho, sem ninguém, que não há ajuda, não há escape, não há saída. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução para a tua vida. Se você acha que não há solução para a tua vida, se você acha que não há saída para a tua vida, se você acha que não há escape para o teu problema, é porque você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele é o detentor das chaves. Ele abre portas. E quando Ele abre, ninguém fecha. Mas também quando Ele fecha, ninguém abre. Tem também essa questão. Tanto do lado de abrir como do lado de fechar. A porta que abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha também ninguém abre. Também tem isso. É muito importante isso, porque nele reside o senhorio, nele reside toda a autoridade, e Ele pode fazer isso, e Ele é soberano, e quando Ele quer, Ele faz. E quanto à questão da igreja aqui, é bom nós compreendermos que Ele traz para a igreja esse alento. Ou seja, é a luz no fim do túnel. Parecia já não mais ter solução, então aqui Ele traz para a igreja essa solução. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você acha que você está com depressão, se você entende que você está definhando aí, se você está se sentindo isolado, se você está se sentindo solitário, se você está se sentindo aí desamparado, como que ninguém se importa contigo, como que a tua vida não tem valor, conheça o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que te entende, se tem alguém que pode interagir contigo, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele fez isso com a sua igreja, porque a sua igreja, ela sempre passou por provações. É um marco da igreja, é o perfil da igreja. E se o Senhor Jesus Cristo, Ele não estivesse com a sua igreja, a igreja não iria suportar. Porque como é que nós iríamos lutar e nos privar de tantos prazeres do mundo, de tantos deleites do mundo, se nós não tivéssemos uma segurança, uma garantia de quem está cuidando de nós? Como é que nós iríamos suportar, desprovido de todos os entretenimentos que o mundo oferece, de todos esses lazeres que o mundo oferece? Como é que nós iríamos nos privar de tudo isso? Nós iríamos cair em profunda depressão. Nós iríamos cair, irmão, numa situação deplorável. Porque nós iríamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra os nossos interesses, contra os nossos anseios. E isso ia ser muito difícil para nós. Nós íamos entrar na loucura. E nós não iríamos suportar isso. Porque o que o mundo nos oferece? São os entretenimentos, são os deleites para nós desfrutarmos. Porque o corpo precisa disso. E nós mesmos necessitamos disso, porque nós somos carnais. Mas quando nós nos tornamos espirituais, nós encontramos uma outra fonte de satisfação, que não é mais o mundo e nem o que no mundo há, mas agora aquilo que está em Cristo.
E nós temos a fonte direta, que é a sua palavra, pela qual nós nos alimentamos, mantemos a manutenção do nosso espírito e prosseguimos fielmente. E ele tem prometido para nós, como tem dito, as portas vão se abrir, e as portas que ele abre, ninguém fecha. Então, meu amado irmão, se você pensa que você está dentro de um lugar onde existem muitas portas e elas todas estão fechadas, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo tem a chave e ele pode te ajudar, como ajudou a igreja de Filadélfia numa situação delicada que ela estava vivendo, sempre oprimida. A igreja, durante toda a história, a igreja foi muito oprimida, foi muito humilhada. A igreja sempre foi colocada em descaso. Infelizmente, muitas pessoas, para você ter ideia, têm vergonha de dizer que segue a Jesus Cristo. Quando são colocadas diante de uma situação para dar o seu testemunho, tem muitas pessoas que têm vergonha, que não conseguem manter a autenticidade de alguém que é um cristão verdadeiro, que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Veja que aqui não há uma defesa de uma placa de uma igreja. Aqui há uma defesa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é isso que nós devemos defender. Essa é a nossa bandeira. É o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nós devemos confessar e é dele que nós devemos testemunhar. E aqui ele diz aqui, ó: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Está debilitada a igreja. Entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Veja a situação em que a igreja estava, mas ainda assim era uma igreja fiel, era uma igreja perseverante. E qual era a prova que essa igreja estava passando? Apesar de todo o seu esforço, apesar de confiante, apesar de perseverante, qual era a prova que a igreja estava passando? Versículo 9, versículo seguinte: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, isso é tão bom, tão maravilhoso. Lá em Lucas 18, fala de uma situação bem interessante. Os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Se tem alguém nesse mundo que tem sido humilhado, é o Senhor Jesus Cristo e os que confessam o Senhor Jesus Cristo e que o seguem fielmente. Tanto é que Paulo disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo, tem sido muito perseguido, tem sido muito humilhado. Isso foi visto nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? Eu até falei bastante nas primeiras pregações, como o Senhor Jesus Cristo no Natal foi humilhado, como fizeram descaso dele, como fizeram do Senhor Jesus Cristo também no Carnaval, fizeram uma grande piada dele, como eles têm feito durante os últimos meses e nos últimos anos, um ataque frontal ao Senhor Jesus Cristo, até mesmo nos cultos, muita blasfêmia, muita orgia, muita luxúria, né? muita sensualidade, muito pecado. Tudo para desfazer aquilo que é a igreja, aquilo que é o nome do Senhor Jesus Cristo, para tentar descaracterizar a igreja, tirá-la do seu perfil. A igreja de Filadélfia, ela foi muito atacada, como as outras igrejas, pelos judeus. E eles tinham assim um embate muito grande, porque eles entendiam que o cristianismo estava descaracterizando o judaísmo. E então eles tinham um embate muito forte contra a igreja, ao ponto deles estarem lutando contra a igreja e não estarem percebendo que eles estavam lutando contra a obra de Deus. Os judeus não perceberam que eles estavam indo contra Deus. Como Jesus já disse para Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o Saulo perseguia a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo, né? E nessa ocasião, indo para Damasco para perseguir os cristãos, para colocá-los em prisão, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele numa luz muito forte, que até ficou cego por alguns dias,
E o Senhor Jesus Cristo falou ao seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ali ele compreendeu que ele estava fazendo uma coisa errada. E ele compreendeu que a igreja é de Deus. E que ele não deveria ir contra a igreja de Deus. Que ele não deveria maltratar, que ele não deveria matar a igreja de Deus. E acabou sendo e se tornando o maior pregador de todos na história da igreja, o apóstolo Paulo. Reconhecido por todos como um exemplo, um padrão de quem deve seguir ao Senhor Jesus Cristo, chegando ele mesmo ao ponto de dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele fala a Timóteo que ele foi salvo para se tornar modelo para todos quantos viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, até nisso nós temos um perfil de cristão. Se você quiser, em Paulo, o apóstolo, conhecendo a sua vida, você saberá como deve ser um verdadeiro cristão. Pois bem, irmãos, essa igreja passava por provas. Não só esta Filadélfia, mas todas as outras passaram por essa situação. Veja que novamente o Senhor Jesus Cristo repete aqui o nome sinagoga de Satanás. Porque estava se tornando um lugar onde o Satanás estava agindo de tal forma que o próprio Deus colocou assim esse título, sinagoga de Satanás. Veja, irmãos, as sinagogas elas foram criadas para o culto a Deus. Quando o povo de Israel se tornou escravo pelos babilônios, naquela situação ali que Nabucodonosor destruiu o templo que Salomão fizera, e o povo então foi levado para a Babilônia, e antes já tinha sido levado pelos assírios e espalhado pelo mundo, começou a ter o hábito então da sinagoga. Então eles começaram a construir templos, e nesses templos eles se reuniam para ler a lei de Deus, para poder louvar o nome de Deus e meditar na sua palavra. Veja que começou com uma coisa boa, para estarem ali congregados, para estarem ali louvando e glorificando o nome do Senhor, para estarem ali aprendendo da sua palavra. Esse é que é o perigo, irmãos, de nós, igreja, nos tornarmos tais como os judeus se tornaram. E esse é que é o perigo de como o Senhor Jesus Cristo tratou sinagoga de Satanás. Ele não trate rótulos de igreja como dessa forma. Seria um absurdo isso, porque nós somos servos de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, o Espírito de Deus está em nós, e nós não devemos em momento algum sermos taxados dessa forma. Mas quando você ouve as pessoas falarem de igreja, elas não falam coisas boas de igreja, porque o testemunho que a igreja está dando é ruim, como os judeus estavam dando naquela época. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, com o testemunho. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com o testemunho da tua igreja. Tem irmão que diz que não deve se preocupar, que o que ele faz é da conta dele. Não é bem assim. O que você faz é da conta de Deus. Porque não só reflete a você que se diz um seguidor dele, mas reflete a congregação que você faz parte. Então, quando alguém te vê fazendo coisas erradas, eles vão dizer: olha lá aquele crente, aquele que se diz seguidor de Jesus, aquele hipócrita. Mas também vão dizer assim: ele é daquela igreja. Então, tanto você é prejudicado, o nome de Cristo é prejudicado, a igreja de Cristo é prejudicada por causa do seu mau testemunho. E o que nós vemos hoje? Né? Tanto descaso com os pastores, né? Sempre atrelando aos pastores uma situação assim, deplorável, né? Ah, todo pastor é ladrão, todo pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Certa vez isso aconteceu numa das cidades que eu trabalhei. Um senhor disse que todos os pastores eram ladrão. Eu não vou citar o nome dele nem a ocasião, para não haver constrangimento. Mas ele disse isso num grupo de homens e eu fui comunicado sobre o assunto. E numa certa situação, aquele homem estava novamente reunido no mesmo grupo que ele havia dito aquilo. E eu perguntei dele: o senhor de fato disse que todos os pastores são ladrões? Aí ele ficou desconfiado, não disse nada, disse: eu sei que o senhor falou isso, mas eu queria saber se o senhor tem provas que eu sou ladrão, que eu roubei alguma vez alguma igreja. E ele ficou calado e envergonhado. Mas infelizmente, é essa a etiqueta que os pastores recebem. É essa etiqueta, que pastor só quer saber de dinheiro, que as igrejas só querem saber de dinheiro. E é assim que as igrejas estão sendo vistas. Será que não estão sendo vistas tais como o Senhor Jesus Cristo via as sinagogas daquela época?
Porque o Senhor Jesus Cristo dizia sinagoga de Satanás. Será que as pessoas estão vendo hoje as igrejas não mais como igrejas de Deus? Não mais como igrejas do Senhor Jesus Cristo? Pautadas pela santidade? Pautadas pela consagração? Pautadas por uma vida íntegra, de perseverança, que embora apesar das provas, mas mantém-se fiel ao nome do nosso Senhor Jesus? Que não nega o nome do Senhor Jesus? Que conserva o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque sabe que tem um nome a zelar. Isso é muito importante, igreja. Então, a igreja era uma igreja humilde. Uma igreja humilde. Uma igreja que foi humilhada. Uma igreja que foi perseguida. Uma igreja que foi provada. Mas uma igreja que foi aprovada. Não se deixou contaminar. Não cedeu à provação. Antes, pelo contrário, foi honrada. Isso me faz lembrar o que aconteceu lá em Samuel, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala de uma questão em relação à situação lá do tempo dos servos de Deus. Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, infelizmente, eram filhos de Belial. No mesmo contexto, muito semelhante a essa situação de sinagoga de Satanás aqui, né? E ali, o Eli, de certa forma, protegia os seus filhos, mesmo sabendo que os seus filhos faziam mal diante do Senhor, por aquilo que faziam no sacrifício, por aquilo que faziam no templo, eles profanavam a obra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, no capítulo 2, versículo 30 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, o seguinte: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E assim aconteceu. A família de Eli já não mais pôde permanecer muito tempo na presença do Senhor. Num só dia morreram seus filhos, morreu o próprio Eli, por conta de fazerem da obra de Deus uma obra do iníquo, uma obra do mal, uma obra do inimigo de Deus. Não devemos tratar a obra de Deus dessa forma. Não podemos dar a oportunidade para o inimigo usar a casa de Deus para ali estabelecer o seu império. Não podemos. Nós temos que repreender isso. Se a nossa igreja tem sido um QG do inimigo, não podemos. Outro dia eu fiz uma exortação aos irmãos. Muitas vezes nós ficamos brigando por causa de política, muitas vezes nós tomamos partido de A, partido de B, é fulano, é beltrano, meu irmão, essas pessoas nem te conhecem, não sabem nem quem você é, entendeu? Nós temos que lutar por uma causa que nós sabemos que ela é uma causa justa e honesta, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro, Ele é o santo, Ele. Então é Ele que nós devemos defender, é dele que nós devemos falar, é dele que nós devemos promover, é dele, então somente Ele. A, B, C, D, nós sabemos o homem é corrupto, o homem é mau. Uma hora ou outra ele vai revelar isso. Não existe ninguém perfeito, ninguém é perfeito. E nós temos que entender o seguinte: se for para colocar a mão no fogo, que coloquemos por aquele que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode garantir um testemunho ilibado, fiel, sem mácula, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, nele não há pecado, e por Ele nós devemos viver, e por Ele nós devemos lutar, por Ele nós devemos perseverar, por Ele nós vamos passar por provações, mas por Ele nós também vamos experimentar o poder de Deus, porque é assim que a igreja de Deus deve viver, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mais, os cenários, eles vêm e eles vão. E as coisas, elas mudam. E mudam muito rapidamente. O que era já não é mais. E aquilo que você pensa que vai ser, também não é. Então não venha, irmãos, criar problema. Irmão com irmão, irmão entre família. Não crie esse desgaste. Não vamos perder a amizade. Não vamos perder a comunhão. Não vamos perder o relacionamento por causa de terceiros que não nos interessam. Mas vamos nos unir em Cristo Jesus, vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, mesmo diante do isolamento social. Porque ainda assim, as redes sociais, elas nos interligam.
Então é muito importante nesse momento nós estarmos muito concentrados, discernir, para que nós não entremos num embate desnecessário, ofendendo e causando grande problema entre irmãos, entre familiares, e nós devemos, pelo contrário, nos unir, nos fortalecer e lutar por uma causa justa, digna, que é a do reino de Deus, que era o que a igreja de Filadélfia estava fazendo, embora com pouca força. Então, eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor Jesus Cristo vai honrar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele vai honrar a sua igreja. E aqueles que humilharam a igreja do Senhor Jesus Cristo vão reconhecer quem ela é. Ela foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ela é do reino de Deus. Ela é da família de Deus. Ela é o povo de Deus. E se hoje ela não está dentro daquilo que deveria estar, mas nós sabemos que o nosso lugar já está reservado nos lugares celestiais. Nós sabemos que a posição que realmente nós vamos ocupar ainda virá. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós reinaremos com Ele. Ele nos dará autoridade. Nós estaremos com Ele para reger sobre esse mundo com equidade, com justiça, como sempre deveria ter sido desde o Éden. Mas infelizmente o homem pecou. Mas voltará. E por muitos anos, por 1000 anos, nós faremos isso ao lado do nosso Senhor. E nós estaremos com Ele. Ele será o nosso rei. E nós estaremos com Ele no mesmo reino, servindo a Ele, mas numa postura muito superior à que nós estamos vivendo agora. Agora, irmãos, é um momento de provação. Mas depois vai ser um momento também de senhorio. O nosso Deus, Ele tem isso para nós. Hoje nós estamos sendo humilhados, mas nós seremos exaltados. Porque o Senhor Jesus Cristo fará isso. E nós temos que manter essa postura de resistência. Porque muito nós vamos sofrer. Se nós testemunharmos do nome do Senhor Jesus Cristo, se nós testemunharmos da sua palavra, do Evangelho, da necessidade que há de arrependimento, de conversão, de pecados, nós vamos ser muito perseguidos. Porque quando se fala de pecado na vida de alguém, é sempre um grande problema. Porque as pessoas não querem ser corrigidas, confrontadas de seu pecado. Porque elas querem alguém para dar a elas apoio para elas continuarem as suas aventuras pecaminosas. Mas elas não encontrarão dentro da palavra de Deus, dentro do Senhor Jesus Cristo e muito menos dentro da sua igreja. Pois bem, irmãos, capítulo 3, versículo 10, né? Por conta do tempo, eu vou terminar por aqui, no versículo 10, e quero dizer isso para os irmãos, para destacar o guardados pelo poder de Deus, essa igreja de Filadélfia, uma igreja que foi muito provada, mas perseverante, uma igreja que pôde vencer o inimigo pelo poder de Deus. Em Apocalipse 3,10 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, esse versículo é um versículo muito propício ao momento em que nós estamos vivendo. Observe bem a letra desse versículo. Porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito sugestivo esse versículo para a ocasião do momento. Porque o mundo está passando por uma provação. O mundo inteiro está passando por uma provação. O mundo inteiro está sendo experimentado. O mundo inteiro. E o Senhor Jesus disse: porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Igreja, não tenha nenhum receio do que está acontecendo agora. Não tenha nenhum medo do que está acontecendo agora. Isso não vai abalar a sua estrutura em nada. Porque aquele que é fiel, aquele que disse, cumprirá com sua palavra. Então, igreja, descanse no Senhor. Descanse no Senhor Jesus Cristo.
Seja fiel a Ele. Continue guardando a palavra da sua perseverança. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Continue nas suas orações. Continue na presença do Senhor. Continue o cultuando. Continue o adorando. Continue o exaltando. Fazendo a vontade dEle. Descanse no Senhor. Não se desespere. Não entre em quadro de depressão. Não entre em quadro de ansiedade. Não entre em quadro de pânico. Isso não te pertence. Não te pertence aí. Isso aí pertence ao mundo, que vai experimentar pela provação o que realmente ele deveria crer, no que ele deveria esperar. E como ele não tem esperado no Senhor Jesus Cristo, como ele não tem crido no Senhor Jesus Cristo, a provação que virá sobre ele vai revelar muito sobre o que o mundo é. Vai revelar muito, essa provação está revelando muito sobre o que o mundo é. Muito. Louvado seja Deus, porque esse instrumento que nós estamos usando aqui, muito foi criticado pela igreja, muito foi criticado dos púlpitos, mas hoje tem sido um canal de bênçãos. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje nós temos visto que esse mecanismo tem sido um lugar de palavra de Deus. Porque aonde abundou o pecado, agora está superabundando a graça de Deus. O evangelho está sendo pregado dia e noite, diariamente. A palavra de Deus tem sido anunciada através desse mecanismo das transmissões ao vivo e tem sido repetido isso, e isso tudo para a glória de Deus. Porque o que o povo precisa? Da palavra de Deus. Mas porque não tem recebido a palavra de Deus, passará por provação. E o mundo inteiro será experimentado. E será que o mundo inteiro vai aguentar a pressão dessa provação? Pelo que nós temos visto, não tem aguentado. Mas aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo, que têm a esperança da glória, esses podem descansar. Esses podem estar seguros, porque sabem que o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. É Ele que tem a chave. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E nós estamos seguros nele. Porque nós nunca estaremos sozinhos. Sempre terá para nós o escape. Sempre terá para nós uma solução. Não haverá em nós o desespero. Não haverá em nós o pânico. Porque nós temos sabido em quem nós temos crido. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, irmãos. No Deus que é soberano. No Deus que vai exaltar a sua igreja. Que nesse momento é humilhada. Que tem muito descaso. Fazem pouco dela. Mas ela é quem vai ser exaltada para a glória e honra do nosso Salvador. Se você não é igreja, torne-se igreja pela fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já é a igreja do Senhor Jesus Cristo, fique confiante nele, confie nele, espere nele, saiba que ele é contigo, mantenha-se fiel à sua presença, porque ele foi com a sua igreja em todas as eras e não será diferente agora. E muitas outras provações virão sobre o mundo para experimentar o mundo, mas a igreja do Senhor em todas elas será guardada, protegida, porque é assim que Deus faz com o seu povo, o preserva. Pois bem, irmãos, guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E para concluir, ele diz aqui no versículo seguinte, no 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sempre relacionado ao vencedor daquelas corridas, né, dos Jogos Olímpicos, que recebia aquela coroa de planta, né, de oliveira. E então ele diz, olha, para que ninguém tome a tua coroa, ninguém tome a coroa do vencedor. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, confie na palavra de Deus. Ela é segura, ela é o porto seguro. Esse momento de provação não é
para nós, é para o mundo. E a igreja que passa por provação é aquela que está fora, que não está preservada na palavra de Deus, que não está guardando a palavra de Deus, que não está confirmando o seu testemunho, que não está conservando o nome do Senhor Jesus Cristo íntegro, que não tem dado um testemunho fiel. Essa igreja passará por provação, para ela aprender que ela precisa vir e estar na presença de Deus, fiel a Ele, buscando servi-lo de modo íntegro, de modo reto, porque é assim que convém à igreja do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme, confie no Senhor Jesus Cristo, espera nele, porque Ele há de fazer a obra na tua vida. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Te louvamos, ó Deus, por esse momento de estudo da tua palavra, que o Senhor, meu Pai, faça com que os nossos corações sejam totalmente preenchidos pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. Que o Senhor mesmo a aplique ao coração de cada irmão, de cada irmã, para que no seu coração haja paz, total conforto, esteja totalmente seguro que o Senhor guarda aqueles que conservam o testemunho, que conservam a palavra, que conservam o teu nome. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra. E nós sabemos, ó Deus, que apesar da situação, nós sabendo em que nós cremos, nós sairemos mais fortes, mais do que vencedores, porque o Senhor tem nos ensinado que é assim que a igreja, quando passa por provação, ela se torna purificada, mais sólida, mais firme, mais perseverante, porque ela é a igreja do Senhor. E quanto à igreja do Senhor, nós não temos dúvida das suas características, não temos dúvidas do seu perfil. Por isso, ó Deus, revela ao coração do ouvinte quem realmente é a tua igreja, para que ele não se confunda com tudo aquilo que aparenta ser igreja, para que ele esteja junto com o teu povo, com os que sinceramente invocam o teu nome e seguem a justiça, a fé, a paz, e assim, ó Deus, querem alcançar a tua presença e a glorificação do teu nome. Ó Deus, abençoa todos, nos sustenta e nos dá uma noite de paz, de descanso, e nos prepara para esse novo dia, para estarmos tanto pela manhã quanto à noite celebrando o teu nome, para que o Senhor, ó Deus, seja conhecido, crido e seguido cada dia mais. Em nome de Jesus nós oramos, e que o Senhor, com a tua graça, nos dê uma noite de paz e descanso, que o teu amor nos cerque cada dia e nos preencha, e que a tua misericórdia e a tua consolação simplesmente transborde em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos ouvir, irmãos, mais um louvor ao nome do nosso Deus. Agradeço a presença de todos. Amanhã estaremos juntos às 9 horas da manhã e à noite, às 18 horas, estaremos juntos cultuando ao Senhor. Tudo estará daqui a pouco no canal do YouTube e vamos ouvir esse louvor de adoração ao nome do nosso Deus. Irmãos fiéis, marchemos já para batalhar com todo ardor, com fé e justiça vamos nós avante, sem nenhum temor. O bom combate então lutai, seguindo sem retroceder, pois a vitória o Senhor dará a quem permanecer. E vamos à justiça, à piedade, no amor, na fé perseverantes, firmes do Senhor. Confiantes do Senhor Jesus, andemos firmes pela cruz, e a luz sempre sob a sua luz, ousados vamos, pois em seu poder nos guiará, pois ele é sempre vencedor. Ao seu comando nós iremos sim, lutando até o fim. Vivamos a justiça,
Dele seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre ao Senhor cantai de todo o coração. Cantemos, pois, ao Rei dos Reis, o soberano Redentor, ao Rei eterno Salvador, dizei tu és nosso Senhor. Vivamos a justiça, a piedade, o amor, na fé perseverantes, firmes no Senhor. Então, irmãos, até amanhã às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima noite no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.